Olá, eu sou a enfermeira Perla, plantonista do Centro Cirúrgico. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre o checklist do serviço de odontologia, que a gente chama de lista de verificação de segurança cirúrgica. Foi criado um instrumento específico para essa clínica, porque a gente observou uma demanda diferente do checklist tradicional que é feito para todos os pacientes cirúrgicos em geral. O cuidado odontológico aos pacientes contribui para a prevenção de agravos, melhora da condição sistêmica, diminuição da incidência de infecções respiratórias e diminuição da mortalidade. Porém, em determinadas situações, faz-se necessário uma abordagem desses pacientes em ambiente cirúrgico. Então, vale a gente ressaltar que a nossa unidade ela é referência para atendimento de pacientes com necessidades especiais. Em sua grande maioria, esses pacientes precisam estar num ambiente controlado, normalmente sobre o efeito de anestesia, para que essa intervenção seja feita da melhor forma possível. Então, na admissão desse paciente no centro cirúrgico, a gente vai estar aplicando a lista de verificação de segurança cirúrgica, que a gente chama de checklist, tá? Só que esse instrumento foi criado especificamente para essa clínica, porque tinha algumas demandas que não conseguiram ser supridas com o checklist tradicional, que é feito para todos os pacientes cirúrgicos. A gente vai falar um pouquinho do que é a lista de verificação de segurança cirúrgica, o checklist, né? É um instrumento desenvolvido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de neutralizar as omissões por falha humana, uma vez que, ao ser aplicado corretamente, contribui para facilitar a comunicação e focar todos os membros das equipes nas etapas críticas que impedirão danos e aperfeiçoarão a segurança. Elaborado com o princípio da simplicidade, ampla aplicabilidade e possibilidade de mensuração, incluindo etapas essenciais de segurança baseado nas evidências científicas. O checklist cirúrgico ele é um instrumento utilizado em todas as cirurgias aqui na nossa unidade. O checklist da odonto é um pouquinho diferente. A gente vai observar essas diferenças nos slides que vão ser subsequentes. Então, assim como o checklist convencional, esse checklist da odonto também funciona nas três etapas do processo, né? Essa primeira parte, que a gente chama antes da indução anestésica, aqui na nossa unidade, ela é feita na enfermaria 329, que é a nossa enfermaria de day clinic, feita pelo anestesista, né, e pelo técnico de enfermagem que faz a admissão desses pacientes. Ainda na enfermaria, porque normalmente esses pacientes são pacientes agitados e a gente não consegue entrar na admissão e fazer uma admissão da forma convencional. Então, o técnico vai até a enfermaria 329 e faz esse primeiro momento do instrumento. Tá? Então, lá ele vai verificar se o paciente ou o responsável confirmou a identidade do paciente com nome e data de nascimento. Então, foi verificado, ele vai fazer o xizinho, fazer essa checagem. Se o termo de consentimento informado foi aplicado, tanto o cirúrgico como o termo anestésico, isso é feito para todos os pacientes, tá? Então, não tem nenhuma diferença do checklist normal. A lista de verificação anestésica, se ela foi concluída, então o técnico de enfermagem tem que estar todo o tempo junto com o anestesista para ter a certeza de que essa verificação foi feita. A gente vai perceber que no final dessa verificação, a gente coloca o nome do anestesista que foi responsável por estar fornecendo essas informações, tá? O tipo de anestesia que foi programada para esse paciente, na grande maioria das vezes aqui no centro cirúrgico é feito a anestesia geral, tá? Se tem alergia conhecida, a pessoa vai estar verificando, o técnico vai estar verificando também no prontuário se tem alguma coisa sinalizada e vai estar colocando a pulseira, né? Se esse paciente não tiver identificado como paciente com alergia, ele vai estar colocando essa pulseira no paciente. A via aérea, se é difícil ou se tem risco de aspiração, também o anestesista que vai ajudar na coleta dessa informação. Por que é importante? Porque o técnico na sala vai estar ajudando a preparar todo esse material para intubação, material para aspiração, se vai ter alguma dificuldade na hora de indução desse paciente. Então, a gente verifica isso antes para a gente estar preparado para as intercorrências. Se ele tem algum histórico clínico relevante que deve ser observado também.
terapia anticoagulante, se ela foi suspensa ou não. Muitas das vezes faz-se necessária a intervenção a extração, por exemplo, de muitos dentes, e isso leva a um sangramento importante. Então, esses pacientes que fazem anticoagulantes, eles precisam parar antes, se preparar, né, fazer um pré correto, para não ter nenhuma intercorrência na cirurgia. Tá? E aqui no final, o técnico que colheu as informações junto com o anestesista vai estar dizendo quem é o responsável pela equipe anestésica que forneceu as informações. A próxima etapa já é na sala operatória. Tá? Esse paciente já foi admitido e aí na sala operatória a gente vai fazer outras verificações, tá? Antes da definição do início do procedimento. Então, a gente precisa confirmar nome e função de toda a equipe. Mesmo que você saiba, já é uma pessoa que você está acostumado a trabalhar, é importante, isso faz parte da verificação. Então, as etapas não podem ser puladas. A gente vai perguntar nome e função da equipe, isso tem que ser feito em voz alta, para que todos que estejam na sala possam ouvir de forma clara, tá? A oximetria de pulso, se está funcionando, é uma verificação se ele está com o aparelho, está sendo feita a leitura corretamente no monitor. A profilaxia antimicrobiana foi realizada? Normalmente, a profilaxia antimicrobiana só é feita nos pacientes que vão fazer extração. Tá? Os pacientes que vão fazer uma limpeza ou vão fazer uma restauração, não se faz necessário. Então, só vai sinalizar se foi feito ou se não se fez necessário. A radiografia periapical disponível, essa radiografia também, quando o paciente chega na sala, normalmente vem junto com o prontuário. A gente vai verificar se está disponível ou não, porque pode ser que no meio do procedimento ou ainda na decisão do que vai ser feito com esse paciente, seja necessário uma segunda verificação desse exame de imagem, tá? Equipe cirúrgica confirma verbalmente a identificação do paciente e da cirurgia proposta. Também é necessário essa etapa e que seja feito em voz alta, tá? Os eventos críticos foram previstos? É uma revisão do cirurgião dentista, né? Ele já sabe qual é o caso do paciente, já sabe a indicação, o que vai ser feito, e esse plano cirúrgico ele tem que pensar nas etapas críticas ou inesperadas, tá? Ele vai passar mais ou menos qual a duração da cirurgia, o que é esperado, mesmo porque a gente sabe que quando ele acessa o paciente, às vezes esse tempo cirúrgico muda um pouco, né, dependendo do que ele encontra, e a perda sanguínea prevista. A perda sanguínea prevista, a gente precisa saber se esse paciente vai precisar de uma reserva de sangue, para a gente estar entrando em contato com o banco de sangue e deixar isso tudo alinhado, tá? Revisão anestésica. O anestesista, ele vai dizer se ele tem alguma preocupação específica com esse paciente, tá? Se o paciente, de repente, teve uma crise convulsiva no dia anterior, se é um paciente que é mais sensível a alguma droga, via aérea se é difícil, às vezes o paciente especial, ele tem uma anatomia diferente, né? Então, isso tudo o anestesista também tem que estar vendo e a gente precisa sinalizar se ele fez essas verificações. A revisão de enfermagem, a gente vai verificar os potenciais problemas com os equipamentos. Então, essa verificação, se o foco está funcionando, se a mesa está funcionando, se a cadeira do dentista está funcionando, com todas as suas funções. Então, isso antes do início do procedimento tem que ser verificado. E o técnico de enfermagem também vai ver validade dos instrumentais, se eles estão disponíveis, se a esterilização foi feita de forma correta e se tem os instrumentais necessários para a realização do procedimento. Então, antes desse paciente sair da sala operatória, a gente vai fazer as últimas verificações, tá? Então, você vai perguntar para a equipe cirúrgica qual foi o procedimento realizado. E você vai estar sinalizando o que foi feito, de uma forma sucinta, tá? Mas a gente precisa saber se foi extração, se foi uma restauração, se foi só uma limpeza. Então, a gente tem um campo específico para isso também. Se tem amostra para anatomia patológica ou se não se fez necessário. Normalmente é difícil. Só acontece se o dentista, na hora do procedimento, achar necessário fazer uma biópsia por algum motivo, mas, de um modo geral, a gente não costuma ter amostra para anatomia patológica, tá? Vai verificar se tem algum problema com algum equipamento,
durante a cirurgia, se teve algum problema que ele precisa ser corrigido antes que a gente receba o próximo paciente. Então, esse técnico vai chamar o enfermeiro e vai pedir para que ele fale com o pessoal da engenharia clínica para estar fazendo essa revisão antes do próximo paciente. Vai fazer a contagem dos instrumentais e das agulhas, se estão corretos. Isso também é uma conduta que é feita em todas as cirurgias e aqui não é diferente. E a verificação se o tampão orofaríngeo foi removido. O tampão ele é colocado depois da indução anestésica e ele é retirado antes do paciente ser acordado, tá? Ele evita que o paciente, broncoaspire ou diminui esse risco. Então, o técnico pergunta, o tampão foi retirado quando termina a cirurgia? Só para a gente ter certeza de que esse material de corpo estranho foi removido. Tá bom? E aí, no final, toda a equipe cirúrgica discute se existe alguma preocupação relevante que a gente precisa ter com esse paciente no pós-operatório. Às vezes o paciente teve muitas extrações, ele tem um sangramento acima do que é esperado, então a gente tem que ficar atento a esse sangramento desse paciente. Às vezes é um paciente que acorda muito agitado, e aí a gente precisa ver essa contenção, uma pessoa ali próxima, geralmente a gente chama a mãe ou alguém que seja conhecido do paciente, para que fique próximo, porque isso acalma o paciente. Então, a gente vai discutir se no pós-operatório tem coisas que precisam ser avaliadas mais de perto para a gente evitar problemas maiores. No final, a gente tem esse odontograma, que é preenchido pelo cirurgião dentista, e ele vai sinalizar o que foi feito de procedimento, tá? A assinatura do cirurgião dentista e do técnico de enfermagem no final do impresso. Então, quem é que vai fazer o impresso? Quem é que vai preencher o impresso? Aqui na nossa unidade, o responsável pelo preenchimento é o técnico de enfermagem que fica no serviço de odontologia. Tá bom? Esse impresso ele tem que estar legível, sem rasuras, a identificação do profissional tem que estar correta, porque isso é um documento. Tá? O instrumento é um documento que vai para o prontuário do paciente e esse manuseio e a guarda desse impresso também tem que ser feito de uma forma correta. Tudo isso que a gente conversou é justamente pensando na segurança desse paciente cirúrgico, no nosso caso hoje no paciente odontológico, que é um paciente diferenciado, e a gente observa que muitas das vezes a gente não consegue colher todas as informações necessárias, porque o paciente especial, na maioria das vezes, ele não vai interagir com você. Então, a gente tem que redobrar essa vigilância, fazer o instrumento de forma correta para prestar uma assistência de qualidade sem risco.